Ministério com máscara é o cansaço mais invisível que existe no corpo de Cristo. Você serve, prega, ora, impõe mãos e ninguém vê que por baixo a ferida é aberta. O primeiro casamento me ensinou a sorrir quando deveria estar processando traição. E esse sorriso aprendido entrou no ministério como se fosse fruto do Espírito. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus viu o coração, enquanto a congregação via a performance, e eu servi os dois. Essa faixa é sobre o dia em que decidi que a máscara precisava ser removida. E ninguém via porque a máscara tinha cara de unção. O primeiro casamento me deixou com cacos que escondi na mala. Quando entrei no ministério, levei a mala sem declarar na alfândega. Os cacos foram para o altar, foram para a liderança, foram para tudo. E eu servia com uma teologia implícita que eu havia absorvido sem perceber. Quando que líder não pode estar em processo, que quem serve não pode estar quebrado, que a fragilidade é incompatível com a autoridade espiritual no ministério. E essa teologia me custou anos de serviço autêntico que eu nunca darei de volta. O ciclo se repetia porque ciclo que não é nomeado não pode ser quebrado. E eu não havia nomeado o que carregava, porque nomear dói antes de libertar. Mas havia um Deus que viu o que eu carregava com clareza que eu não tinha e que foi me levando devagar até um lugar onde o nome podia ser título. Romper ciclo exige coragem que o altar sozinho não produz em você. Exige sentar diante de Deus sem a veste do ministério por cima. Exige dizer eu preciso de cura antes de dizer eu preciso servir. Romper ciclo exige coragem que o altar sozinho não produz em você. Fui buscar cura não como fraqueza, mas como responsabilidade de líder. Porque líder ferido fere sem perceber. E eu não queria ferir mais, não queria passar adiante o que havia recebido sem escolher receber. E a decisão de buscar cura foi a decisão mais ministerial que já tomei. A cura não foi rápida, nem foi bonita, nem teve testemunho de domingo. Foi processo feio de olhar para o que havia dentro da mala antiga, de nomear cada caco, de cada traição, de cada máscara, de cada sorriso falso, e de entregar ao Deus que cura o que o homem havia partido em mim. Tirei a máscara e o altar ficou mais real.
história curada. Era diferente de antes completamente. Não tinha as respostas todas, mas tinha honestidade que antes não havia. E essa honestidade alcançava de um jeito que a performance nunca havia alcançado. Porque pessoas feridas reconhecem ferida curada antes de reconhecer discurso perfeito. Aprendi que identidade antes de ministério não é ordem opcional, é fundação. Que sem saber quem você é fora do púlpito, o púlpito consome o que você tem. Que Deus não chama a performance, chama a pessoa. E a pessoa precisava estar inteira. E buscar essa inteireza foi o ato de fé mais corajoso que já pratiquei a vida. Romper ciclo exige coragem que o altar sozinho não produz em você. Exige sentar diante de Deus sem a veste do ministério por cima. Exige dizer eu preciso de cura antes de dizer eu preciso servir. Romper ciclo exige coragem que o altar sozinho não produz em você. Tirar a máscara foi o começo de tudo que veio depois na minha vida, inclusive de estar pronta para receber o que Deus havia preparado para mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sobre mim mesma foi a mais libertadora de todas as verdades encontradas. Na próxima faixa vou contar sobre o homem que Deus usou pra me devolver a mim. Sobre o companheiro que viu quem eu era antes de ver o que eu fazia no ministério. Depois da cura da identidade, Deus preparou um companheiro que entendia a diferença. A diferença entre a pastora no púlpito e a mulher que existe antes do púlpito. Ele não se apaixonou pela líder espiritual, se apaixonou pela mulher que havia sobrado. Achei aquele que minha alma ama. Cantares 3:4. Alma ama é diferente de função ama. E eu havia conhecido os dois tipos de amor. O primeiro havia amado a função e deixado quando a função não serviu mais. O segundo amou a alma e ficou para construir junto o que Deus havia planejado. Ele chegou quando eu já não estava mais procurando nada de ninguém. Quando havia aprendido que identidade não depende de presença de homem. Quando estava inteira sozinha, isso era novidade que eu havia aprendido. E foi exatamente nessa inteireza que ele me encontrou e me reconheceu. Não chegou impressionado com o ministério, chegou curioso sobre a mulher. Perguntava sobre o que eu sentia, não sobre o que eu pregava sempre. Sobre o que me alegrava, sobre o que me cansava, sobre o que eu sonhava. E aquelas perguntas foram devolvendo partes de mim que eu havia guardado. Ele me viu mulher antes de me ver pastora, e essa ordem fez toda a diferença. No que construímos, Deus enviou companheiro que restaura identidade. Ele me viu mulher antes de me ver pastora. Construímos o ministério lado a lado, como parceiros e não como hierarquia, onde a voz dele
e a minha tinham peso e espaço ao mesmo tempo, onde discordávamos sem que discordância virasse ameaça ao que havíamos construído. E aquela segurança era o que o primeiro casamento nunca havia me dado. Servimos juntos na mesma casa de Deus, com alegria que vinha de dentro. Não alegria de obrigação, não alegria de performance dominical. Alegria de dois que escolheram o mesmo chamado e o mesmo Deus juntos, e que encontravam no ministério compartilhado extensão do que eram em casa. Ministério compartilhado por dois que se amam de verdade. É diferente de tudo que palavra consegue descrever com precisão. É Deus multiplicando o que cada um tinha antes de se encontrar. Ministério compartilhado por dois que se amam de verdade. Ele resgatou a mãe que havia ficado em segundo plano por muito tempo, a mulher que às vezes se perdia dentro da pastora sem que eu percebesse. E ele sabia chamar de volta a mulher quando a pastora ocupava espaço demais, com uma palavra, com um olhar, com aquela presença que só ele sabia ter. Juntos aprendemos que vulnerabilidade dentro do casamento fortalece o ministério, que o que você processa em casa parece curado no altar de forma diferente, que parceiro que vê sua fraqueza e fique a fundação mais sólida que a aprovação pública. E eu havia encontrado esse parceiro depois de ter encontrado primeiro a mim mesma. Ele me viu mulher antes de me ver pastora, e essa ordem fez toda a diferença. No que construímos, Deus enviou que restaura identidade. Ele me viu mulher antes de me ver pastora. O legado que construímos juntos não estava apenas nos cultos e nas pregações, estava nas conversas de madrugada sobre o que Deus estava fazendo em nós. Estava nas orações que fazíamos um pelo outro antes de orar por qualquer outra pessoa. Estava na forma como tratávamos um ao outro quando ninguém estava assistindo nada. E eu não sabia que aquele tempo juntos seria o tesouro que carregaria para sempre. Não sabia que estava vivendo o que depois precisaria lembrar para continuar de pé. Deus sabe o que cada temporada constrói antes de a temporada seguinte chegar. E aquela temporada construiu em mim o suficiente para o que ainda estava por vir. Ministério compartilhado por dois que se amam de verdade. É diferente de tudo que palavra consegue descrever com precisão. É Deus multiplicando o que cada um tinha antes de se encontrar. Ministério compartilhado por dois que se amam de verdade. Aquela temporada com ele foi o presente mais completo que já recebi na vida. Não sabia que precisaria de cada detalhe dela para o que viria depois. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. Essa última faixa não é de quem chegou no outro lado, é de quem ainda está no meio, de quem está atravessando e não de quem já atravessou e olha de longe para o rio e falar de dentro da travessia
É mais honesto do que falar de dentro da chegada. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto não é do outro lado, perto é o lado enquanto o coração ainda está partido. E ao lado é o lugar onde Deus está agora, nesse momento real e concreto. Essa última faixa é oração e declaração e testemunho ainda sendo escrito. A dor da perda é profunda e não vou fingir que já passou completamente. 3 meses são 3 meses e não uma eternidade de processo concluído. Há manhãs que o peso chega antes do café, antes da oração, antes de tudo. Eu aprendi a receber a manhã como ela é, sem fingir que é diferente. Mas há também manhãs em que a graça chega antes do peso, isso é real também. Em que a presença de Deus entra pela janela antes de eu me lembrar do que perdi. Em que o propósito fala mais alto que a saudade por alguns minutos preciosos. E esses minutos são os que me ensinam que continuar vale o que continuar custa. A dor é real e Deus é maior, e as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Não preciso escolher entre sentir e confiar, porque as duas habitam no mesmo peito. O Consolador não cancela a dor, consola dentro dela, e isso é diferente, é suficiente. A dor é real e Deus é maior, e as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Falo pra quem está no luto que parece não ter fundo, nem beira, nem saída. Pra quem perdeu companheiro de vida e de ministério, de madrugada e de tudo. Pra quem não sabe como se levantar, porque levantar parece traição ao que foi. Deus não pede que você apague a memória, pede que você não se enterre junto. Não se enterrar junto não é superar rapidamente, não é fingir que está bem. É fazer a escolha difícil de continuar existindo com tudo que a existência exige. De continuar sendo mãe, sendo pastora, sendo mulher, sendo pessoa com propósito, enquanto o luto vai ocupando o espaço que lhe cabe e não todo o espaço disponível. Continuar não é esquecer, é honrar o que foi, sendo quem você ainda é. A vida que continua não apaga, a vida que foi ela carrega e inclui. E o Deus que esteve em cada capítulo passado está no capítulo que está sendo escrito. Continuar não é esquecer, é honrar o que foi, sendo quem você ainda é. Há um legado que foi construído junto e que não vai embora com a partida, que ficou nas palavras pregadas juntos, nas vidas tocadas, nas orações feitas, que ficou em cada pessoa que foi alcançada pela parceria que Deus havia montado. E esse legado continua sendo carregado por mim mesmo, que eu agora o carregue sozinha. Não estou sozinha de verdade, porque nunca estamos sozinhos quando Deus está presente. E Deus está presente de formas que o luto às vezes esconde, mas nunca elimina completamente. Presente na comunidade que ficou presente, na palavra que sustenta, presente no chamado, e presente nessa voz que ainda tem o que dizer, mesmo quando a voz treme ao dizer. A dor é real e Deus é maior, e as duas coisas são verdade ao mesmo
preciso escolher entre sentir e confiar, porque as duas habitam no mesmo peito. O Consolador não cancela a dor, consola dentro dela. Isso é diferente e é suficiente. Continuar não é esquecer, é honrar o que foi, sendo quem você ainda é. Essa foi a história de uma mulher ainda em processo. E essa é a parte mais real. Não o testemunho encerrado, mas o testemunho sendo vivido enquanto é cantado. Aquele que começou a boa obra em vós a completará. Filipenses 1:6. Há notícias que mudam a arquitetura de tudo quando chegam sem pedir licença. Câncer no fígado é uma dessas notícias que reorganiza tudo ao redor em segundos. O processo foi rápido demais para o coração acompanhar com a velocidade certa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Salmos 23. Andei por esse vale de mão dada com quem estava partindo e com Deus ao mesmo tempo. E os dois estavam presentes, e os dois foram reais, e os dois foram necessários. Essa faixa é pesada, porque a situação foi pesada, e testemunho honesto não mente. O diagnóstico chegou com aquela frieza que palavra médica carrega sempre. Câncer no fígado dito por voz clínica que não conhecia quem estava sendo dito. Eu segurei a mão dele, olhei pra ele e ele olhou pra mim. E no olhar dos dois havia o peso e havia o amor e havia Deus. O processo foi rápido de um jeito que o coração não sabe processar, porque rápido não dá tempo de se preparar para o que está chegando. E ninguém se prepara de verdade para perder quem é parte de si mesmo. Mesmo quando a fé é real, o coração ainda sangra no ritmo que sangra. Deus esteve no vale, mesmo quando o vale é escuro demais pra ver. Não prometo que não doeu, porque doeu mais do que consigo descrever. Mas prometo que ele ficou quando a dor queria ser a única presença. Deus esteve no vale, mesmo quando o vale era escuro demais pra ver. Aprendi a aceitar ajuda naquele período como nunca havia aceitado antes. Porque pastora que cuida de todos não aprende facilmente a ser cuidada. Mas a situação me tirou a capacidade de fazer tudo sozinha de uma vez. E deixar que me cuidassem foi aprendizado que a dor ensinou com urgência. As pessoas da comunidade chegaram com comida, com presença, com oração. E eu recebi tudo com as mãos que não conseguiam fazer mais que receber. E aprendi que receber é também forma de ministério que eu havia negligenciado. Que permitir que o corpo de Cristo funcione pra você é honrar o corpo de Cristo. Chorar não é falta de fé, é prova de que o amor foi real. Quem não chora
dia com a presença que Ele havia me ensinado. Aquela presença que não precisa de palavra, que apenas fica, e isso basta. E quando Ele foi, havia paz no quarto que não era minha, nem era dele. Era a paz de Deus que excede o entendimento, cobrindo o que não se entende. Depois que Ele foi, veio o silêncio que quem perdeu o parceiro conhece de perto. O silêncio do lado da cama, o silêncio da cadeira dele, o silêncio do nome. E aprendi que se enterrar junto com quem foi não era opção que eu poderia tomar, porque havia vida ainda a ser vivida e propósito ainda a ser cumprido aqui. Deus esteve no vale, mesmo quando o vale era escuro demais pra ver. Não prometo que não doeu, porque doeu mais do que consigo descrever. Mas prometo que Ele ficou quando a dor queria ser a única presença. Deus esteve no vale, mesmo quando o vale era escuro demais pra ver. Oh, o luto é real, o luto é real e precisa ser vivido sem pressa e sem vergonha nenhuma. Não é fraqueza de fé, é honra ao que foi real e ao que foi amado. E eu permiti que o luto fosse luto, sem transformá-lo em testemunho precoce, porque testemunho antes do tempo é desonestidade disfarçada de espiritualidade. Mas havia um Deus que não me deixou me enterrar junto com quem havia partido, que chegava nas manhãs mais vazias com uma presença que o vazio não conseguia vencer, que dizia em silêncio que havia razão para ainda estar de pé e seguir andando. E eu ouvia e me levantava, não por força minha, mas pela força que ficou comigo. Chorar não é falta de fé, é prova de que o amor foi real. Quem não chora quando perde, não amou com a profundidade que Deus permite. E eu amei fundo, então chorei fundo, e Deus validou as duas coisas. Chorar não é falta de fé, é prova de que o amor foi real. 3 meses depois da partida, ainda estou aprendendo o que é andar nesse silêncio. Mas andar nesse silêncio com Deus é diferente de andar nele sozinha, completamente. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Havia uma voz que chegava nos dias mais pesados do luto com uma pergunta. Não era voz de cobrança, era voz de convocação, e a diferença entre as duas: cobrança condena, convocação chama. E Deus sempre convocou, nunca cobrou de mim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O luto não havia revogado o chamado, e Deus precisava que eu soubesse disso logo, que dor e propósito podem coexistir sem que um precise eliminar o outro completamente. Essa faixa é sobre a coragem de subir no altar quando tudo em você quer ficar deitada. Havia domingos que o altar parecia impossível de alcançar a partir de onde eu estava, que as pernas sabiam o caminho, mas o coração não queria fazer aquele trajeto.
que a voz que havia pregado com autoridade parecia ter ficado no quarto de hospital. E eu me perguntava se havia ainda algo dentro de mim que servia para pregar. Foi quando Deus chegou, não com versículo, não com visão, não com grande experiência. Chegou com uma pergunta simples e direta que não tinha como ignorar ou adiar. Perguntou se o ministério havia sido dele ou meu, e eu sabia a resposta certa. E sabendo a resposta, sabia que o dono do ministério podia escolher continuar com ele. Ministério não é sobre tempo, é sobre essência e propósito que Deus deu. A dor não cancela o chamado quando o chamado veio antes da dor existir. Subi no altar com o luto no peito e Deus pregou através do que sobrou. Ministério não é sobre tempo, é sobre essência e propósito que Deus deu. Subi no altar pela primeira vez depois da partida, com o coração partido ao meio. Não havia palavras preparadas, havia apenas obediência que chegou antes das palavras. E quando abri a boca, o que saiu não era meu, era de um lugar que eu não administro. E a congregação chorou, não pela pregação, mas pelo Deus que pregou através dela. Aprendi que os melhores sermões que já preguei vieram dos momentos mais vazios, porque quando o vaso está vazio, Deus não precisa negociar espaço com o que havia dentro. E naquele vazio do luto, Deus tinha todo o espaço que precisava para ser Ele mesmo. E o que Ele fez com esse espaço foi mais do que eu jamais faria com um vácuo cheio. Deus confronta quem Ele ama com convocação e não com cobrança pesada. Ele não esperou eu estar pronto, esperou eu estar disponível. E a diferença, disponível com o coração partido, é mais poderoso que pronta com o coração vazio. Deus confronta quem Ele ama com convocação e não com cobrança pesada. Havia pessoas na congregação que estavam esperando o que eu nem sabia que tinham, que precisavam de alguém que pregasse de dentro da dor e não sobre a dor de fora, que soubessem que é possível estar destruída e ainda assim ser usada por Deus. E eu era essa pessoa, sem saber que era exatamente essa pessoa que precisavam ver. O ministério ganhou uma camada que o tempo bom não conseguia produzir sozinho. A camada de quem fala, não do que aprendeu nos livros, mas do que viveu no osso. A camada de quem desceu a fundo e voltou com algo que só o fundo tem dentro. E esse algo é o que faz a palavra pousar diferente em quem está no próprio fundo. Ministério não é sobre tempo, é sobre essência e propósito que Deus deu. A dor não cancela o chamado quando o chamado veio antes da dor existir. Subi no altar com o luto no peito e Deus pregou através do que me sobrou. Ministério não é sobre tempo, é sobre essência e propósito que Deus deu. Não prego mais com a mesma voz que pregava antes. Isso não é perda, é amadurecimento forçado pelo fogo que deixa o ouro mais puro, não menos valioso. A voz que sai agora carrega o peso do que viveu. Isso pesa diferente nos ouvidos de quem está carregando o peso próprio e precisa de voz que conheça o peso de perto. Então continuo subindo, porque o chamado é maior.
que carrego. Continuo pregando porque há gente que precisa ouvir de quem ainda está em processo. Continuo servindo porque serviço não espera cura completa para ser real e válido. Que Deus continua usando, porque Deus nunca precisou de vaso perfeito para se manifestar. Deus confronta, que Ele ama com convocação e propósito que Deus deu. A dor não cancela o chamado quando o chamado veio antes da dor existir. Subi no altar com um luto no peito e Deus pregou através do que me sobrou. Ministério não é sobre tempo, é sobre essência e propósito que Deus deu. Subir no altar com luto não é negação da dor, é declaração de que Deus é maior. Não maior do que a dor no sentido de apagá-la, mas maior no sentido de sustentá-la. A força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza do luto foi onde o poder de Deus encontrou espaço para se manifestar. Cobrança condena, convocação chama, e Deus sempre convocou, nunca cobrou de mim. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O luto não